E agora o que? O juiz vai confiar nesta ata notarial, que a nosso ver, ela é uma ata muito conveniente para a Igreja Cristã Maranata e desfavorável a nós. Esse era o nosso receio. Mas Deus, na sua bondade, na sua graça e misericórdia, nos abençoou com esta importante decisão. Coisas de religião, mas quem rouba a igreja, o Senhor não mostra não. Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Trago notícias dos processos judiciais que a Igreja Cristã Maranata tem movido contra nós, em especial contra mim e contra Roseli Pereira. Bom, este processo em especial é o processo dos direitos autorais. Então, só para nós relembrarmos, no canal Maranata Anátema, neste canal, nós tínhamos uma prática de comentar as escolas bíblicas da Igreja Cristã Maranata, e para isso nós pegávamos pequenos trechos da aula que o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente, é o fundador e o único professor da escola bíblica, então nós retirávamos pequenos trechos para comentar a escola bíblica. Então o que aconteceu? A Igreja Maranata viu nisso uma boa oportunidade para derrubar o canal Maranata Anátema. E o que eles fizeram? Eles então juntaram 17 vídeos e fizeram aquela reivindicação de direitos autorais junto ao YouTube, de modo que, na medida que o YouTube foi recebendo essas denúncias de violação de direitos autorais, eles foram então fazendo as notificações e me deram então inclusive um prazo para que eu desse uma resposta, porque a conta do canal Maranata Anátema iria ser encerrada. Eles deram, salvo engano, um prazo de 7 dias. Bom, eu, como representante à época do canal Maranata Anátema, fiz todas as respostas para o YouTube, explicando que, neste caso, nós estaríamos amparados por uma exceção aos direitos autorais, que é a permissão de usar pequenos trechos sem fins lucrativos para promover críticas, como era o caso, e produzindo um vídeo novo, um vídeo modificativo. Explicamos isso para o YouTube. O YouTube inicialmente aceitou as nossas justificativas e deu à Igreja Maranata um prazo para que ela, então, querendo, entrasse com uma ação judicial para questionar os direitos autorais nos seus vídeos. Bom, então, nesse prazo, quando o YouTube aceitou as nossas justificativas, os vídeos retornaram para o canal. Na sequência, foi lá, fez uma ata notarial muito diferente do que seria uma ata notarial como nós conhecemos. Então, em vez de transcrever todo o vídeo, eles fizeram uma ata notarial dizendo assim: olha, o Solon utilizou todo o conteúdo da Maranata. Assim, uma ata notarial muito questionável do nosso ponto de vista. Enfim. E aí, então, eles permitiram, os vídeos retornaram para o canal, e aí depois que a Igreja Maranata foi lá e fez essas atas notariais, eles devem, eu estou imaginando aqui, eles devem ter feito um pedido para o YouTube excluir esses vídeos do canal. E o YouTube, então, fez isso, excluiu todos os vídeos do canal. Então, foram 17 vídeos excluídos do canal. Em seguida, então, a Igreja Maranata, ela fez o quê? Ela pegou esta ata notarial que ela produziu, ingressou com um processo judicial contra mim, questionando então os seus direitos autorais. Só que, então, quando ela entra com o processo, os vídeos já não estavam mais no canal, e então, o que nós tínhamos neste processo? A única prova era a ata notarial da Maranata, porque o vídeo não estava no canal. Como é que eu iria dizer, não é isso que a Maranata está dizendo? Bom, o vídeo não estava mais no canal. Então, quando a Maranata ela ingressa com o processo na primeira instância, este processo então vai para a 6ª vara. O juiz Manuel Duval, ele recebeu este processo da Maranata com um pedido de liminar para
impedir que o YouTube restituísse os vídeos ao canal enquanto esta ação estivesse em andamento. Entenderam? Então, ele entra com o processo vai levar um tempo para ser julgado, e a Maranata diz, olha, enquanto o processo não for julgado, eu quero que o juiz determine, já, mesmo antes do julgamento do processo, determine ao YouTube que não restitua esses vídeos ao canal, uma vez que o YouTube próprio tinha aceitado as minhas justificativas e disse, olha, entra com o processo lá e vai ficar tudo bem. Bom, o Dr. Manuel Duval, ao receber este processo, ele soltou uma decisão, que na verdade é uma decisão em caráter ali liminar, por conta do pedido de urgência, aceitando então este pedido da Maranata para determinar ao YouTube para não restituir os vídeos ao canal, os 17 vídeos. Bom, então esta, em princípio, foi uma decisão contra os nossos interesses. Tá certo? Foi uma decisão contra nós. Eu cheguei então, gravei o vídeo, expliquei isso, já temos vídeo no canal explicando essa situação. O que nós fizemos? Bom, ao olhar a decisão do Dr. Manuel, nós entendemos que talvez ele tivesse sido induzido em erro exatamente por estar se baseando em uma ata notarial que, a nosso ver, não era nem um pouco confiável, porque ela não era a expressão de tudo que continha no vídeo, ela era apenas uma referência, e uma referência até mesmo subjetiva sobre o conteúdo. Então, acreditamos que o Dr. Manuel, ele pega o processo e ele, então, a única prova que tem no processo eram as atas, e ele, então, acabou sendo induzido em erro e julgou contra nós. Mas, enfim, aí o que nós tivemos que fazer? Embora até não tivesse nenhuma dificuldade em aceitar esta decisão e aguardar o julgamento do processo, porque a questão central são os direitos autorais, os vídeos já tiveram a visualização que eram esperadas. Essas visualizações normalmente elas acontecem logo na primeira semana, depois ela cai, ninguém nem mais vê o vídeo. Então, quer dizer, não era uma questão tão assim, nem importante para nós. Mas como nós entendemos que aquela decisão ela tinha um fundamento que era prejudicial a nós, quem sabe até num futuro julgamento, então nós nos sentimos obrigados então a recorrer. Então nós entramos com um agravo de instrumento, que é um recurso contra esta decisão da sexta vara, do Dr. Manuel Duval. Fomos então ao tribunal, nós temos a primeira instância, fomos até a segunda instância, ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, questionar a decisão da primeira instância, explicando inclusive que, sob nosso ponto de vista, o juiz de primeira instância, o Dr. Manuel, ele foi induzido em erro. Ele acabou acreditando numa prova que não seria suficiente para ele poder conceder aquela liminar. Então, quando o processo chega no Tribunal de Justiça, ele chega então com este nosso pedido, um pedido cautelar para suspender a decisão do Dr. Manuel, que é o juiz de primeira instância, ok? Então, chegando lá, o desembargador, que seria o relator do processo quando ele for julgado pelo conjunto de desembargadores do tribunal, mas ele, quando recebe, ele já dá uma resposta àquele nosso pedido de urgência, de suspensão da medida. Então, o desembargador relator, ele acolheu o nosso pedido. Ele entendeu, de fato, que não havia, em especial, o perigo da demora, uma vez que a Maranata ela entra com o processo questionando os vídeos 5 meses depois que os vídeos já estavam no canal e as visualizações já tinham, inclusive, acontecido. Então, bom, se a Maranata está pedindo alguma coisa, olha, é urgente, ora, como assim é urgente se os vídeos têm 5 meses que estão no canal? Então, o próprio desembargador relator, ele falou, olha, falta aqui um dos requisitos essenciais para a concessão da medida cautelar que foi dada lá na primeira instância. Então, este juiz, ele manda suspender, este desembargador, perdão, manda suspender
liminarmente aquela decisão do juiz de primeira instância. A Igreja Cristã Maranata entra lá com um outro tipo de agravo e tal, mas enfim, resumindo aqui, este processo agora ele foi julgado pelos desembargadores da turma. Então, o relator leva aquela decisão para uma turma de desembargadores julgarem e neste julgamento, esta turma de desembargadores entendeu da mesma forma que não haveria necessidade de conceder uma liminar contra nós. Mandou então, aceitou o nosso recurso e está mandando suspender a decisão de primeira instância da sexta vara, como eu falei, do doutor Manuel Duval. Bom, esta é a história que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês no processo e até chamar a atenção aqui, por quê? Porque às vezes a Igreja Maranata, ela com a intenção que não é exatamente de garantir um direito autoral, não é este o propósito. O que ela queria, na verdade, era derrubar o nosso canal. Essa é a nossa percepção, esta é a nossa convicção, tá certo? O problema da Igreja Maranata não é que alguém tire um trechinho e comente. O problema é que ela encontrou aí uma oportunidade para derrubar o canal Maranata Anátema, que é um canal que nós entendemos que é um canal relevante. Por quê? Porque ele traz esclarecimentos sobre doutrinas e sobre práticas religiosas que interessa a muitas pessoas. Muitas pessoas que são da Maranata e muitas pessoas também que, de repente, estão procurando uma igreja e querem conhecer a doutrina da Igreja Maranata. Então, nós trazemos informações como um contraponto. Olha, eles têm essa doutrina aqui, sobre essa doutrina nós entendemos isso, né, se ela está adequada ou não àquilo que são os ensinamentos bíblicos. Basicamente isso. Então, nós entendemos que este canal ele é um canal relevante. Relevante porque ele traz informações do ponto de vista teológico, doutrinário, as nossas percepções, o nosso entendimento sobre essas doutrinas e essas práticas da Igreja Maranata que podem ser úteis a outras pessoas. Bom, vou mostrar para vocês então a decisão. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: a Maranata, então, na intenção simplesmente de derrubar o canal Maranata Anátema, ela acaba, vamos dizer assim, trocando os pés pelas mãos. Né? Então, quer dizer, comete um erro. Qual é o erro que a Igreja Maranata cometeu? Não tem problema nenhum de nós discutirmos a questão dos direitos autorais no Poder Judiciário. Eu acho, inclusive, que isso será bom. Esta decisão, ela é interessante não só para mim, mas para todas as pessoas que utilizam trechos de vídeos de terceiros para fazer comentários. Não estamos simplesmente replicando um conteúdo de outra pessoa, nós estamos produzindo um conteúdo novo a partir de trechos de um outro conteúdo. Então, é interessante para nós, do canal Maranata Anátema, no meu caso, que administro o canal Maranata Anátema, e para outras pessoas também que possuem canais na internet e querem fazer comentários ou críticas. Este processo, ele é importante. Mas o que acontece? A Igreja Maranata, ela, na ânsia de derrubar o canal, ela não se atentou para o fato de que era importante ela deixar os vídeos no canal para que ela pudesse questionar os direitos autorais na justiça. Mas então, quer dizer, a ideia era derrubar o canal. Então, tiraram os vídeos e o processo, então, agora na justiça tem uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Como é que os juízes vão decidir sobre a questão daqueles vídeos se eles não estão mais no YouTube? Ah, mas eles estão no Facebook, mas não é a mesma coisa, concordam? Ora, o juiz pode pensar, bom, mas o Solon colocou o vídeo lá no Facebook, mas será que é o mesmo vídeo? Será que o conteúdo é exatamente o mesmo? Será que ele não modificou o conteúdo? Então isso pode gerar dúvidas e incerteza no julgador. Então, quer dizer, fica difícil, e foi exatamente isso que foi percebido no Tribunal de Justiça. O fato da Igreja Maranata ter trocado os pés pelas mãos e
ter provocado a retirada dos vídeos do canal. Querem ver? Vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui o processo e vejam só, aqui a ementa já é um resumo do que aconteceu no processo. Então qual era a questão aqui? Ferimento ao direito autoral e liberdade de expressão. Então vejam só, o recurso conhecido e provido é o nosso recurso. Então nós ganhamos neste momento este recurso de agravo. Então agora o que acontece? O YouTube, ele pode, né, ele deveria, inclusive, devolver os vídeos para o canal, e então o doutor Manuel, o juiz da sexta vara, na primeira instância, ele agora vai examinar todo o processo e trazer a sua sentença ao final, como eu falei. Enfim, seja lá o que for que ele vier a entender, nós acreditamos que, do modo como nós estamos fazendo, atendemos perfeitamente às exceções da lei de direitos autorais. Não tem nenhuma ilegalidade no nosso procedimento. Nenhuma, zero ilegalidade. Mas respeitamos qualquer decisão que venha a ser proferida neste processo. E pode o juiz, então, definir algum tipo de critério para o uso dos direitos autorais, e será ótimo, porque aí teremos segurança daquilo que podemos fazer sem sermos molestados judicialmente por uma igreja que, na verdade, está restringindo a nossa liberdade de expressão e mais, utilizando-se disso para tentar derrubar o canal. Então vamos lá. Vamos aguardar, o processo agora volta para o doutor Manuel para que ele possa julgar esta causa e nós estamos ansiosos por este julgamento. Mas neste recurso que nós ganhamos para suspender a liminar lá da primeira instância, nós temos a seguinte decisão, vejam bem. Vou ler para vocês aqui, ó. Ausente a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação trazido na origem. E ele explica, uma vez que em relação ao primeiro requisito não ficou demonstrado de forma categórica ferimento ao direito autoral da recorrida, ou seja, neste primeiro momento ainda não tem nenhuma evidência de que nós ferimos o direito autoral da Maranata. Sobretudo pela impossibilidade de análise dos materiais. Então é aqui que eu falei para vocês. Uma vez que ao tempo do ajuizamento da ação, os vídeos estavam temporariamente excluídos do canal do YouTube. Então, o que consta nesse processo é exatamente isso. Ora, como nós vamos examinar se feriu ou não o direito autoral se os vídeos não estão mais no YouTube? Então, os vídeos já no tempo da ação já não estavam no YouTube. Aí ele conclui dizendo o seguinte: assim, fica difícil fazer um juízo de valor acerca do conteúdo do trecho do vídeo utilizado quando não se tem acesso ao mesmo, se mostrando frágil basear-se tão somente pela ata notarial lavrada para tal fim. Então, eu achei maravilhosa essa decisão, porque aqui o próprio tribunal já está dizendo: esta ata notarial apresentada pela Igreja Maranata, ela não é suficiente para fazer prova daquilo que eles estão alegando, né? Uma ata notarial feita exatamente como deveria ser, transcrevendo palavra por palavra, vírgula por vírgula, tudo o que consta no vídeo, esta, a meu ver, ela serve de prova. Mas uma ata que simplesmente faz uma referência genérica, como foi esta que a Igreja Maranata pagou para o cartório para ser produzida, pagou, que eu estou dizendo o seguinte, porque toda ata notarial ela tem um custo e não é barato, tá certo? Mas a Igreja Maranata pagou para o cartório para fazer, então, estas 17 atas notariais, só que, a nosso ver, ela não foi feita da forma como deveria ser feita. Então, por uma bênção de Deus, o próprio tribunal já atesta aqui que essas atas notariais que a Igreja Maranata apresentou, elas não são suficientes para fazer prova daquilo que eles alegam. Maravilha. Então, como nós não temos nenhum receio, né, do julgamento em cima daquilo que é a verdade, o que está no vídeo, tá certo? Agora, a injustiça que nós sentíamos na pele era exatamente essa. Não tem o vídeo no canal. E agora o quê? O juiz vai confiar nesta ata notarial, que a nosso ver
ela é uma ata muito conveniente para a Igreja Cristã Maranata e desfavorável a nós. Esse era o nosso receio. Mas Deus, na sua bondade, na sua graça e misericórdia, nos abençoou com esta importante decisão. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: o YouTube devolve os vídeos para o canal, porque assim temos condições de avaliar se houve ferimento ao direito autoral ou não, porque a ata notarial por si só não é suficiente para provar que a Igreja Maranata está certa. Então, glória a Deus, não é verdade? Maravilha. E vamos ler aqui, para complementar aqui a ideia. Ademais, em casos como o presente, deve-se, até prova em contrário, preservar o direito constitucional à liberdade de expressão. Ou seja, se não há como provar, né, que o direito autoral foi ferido, então você não pode também desrespeitar e ferir o nosso direito constitucional à liberdade de expressão. E vou pular aqui. Portanto, nesta fase inicial do processo, pelos elementos que estão postos, não verifica-se ferimento ao direito autoral da recorrida. Ou seja, com o que tem até agora, não se pode falar em ferimento aos direitos autorais da Igreja Cristã Maranata. Ok? Tudo bem até agora? Vamos lá. Fato este que me convenço do aspecto de assegurar a liberdade de expressão do recorrente, nós, na utilização do seu canal Maranata Anátema. Recurso conhecido e provido, ou seja, ganhamos o recurso. Ok? Interessante aqui, vou passar para vocês, porque não foi só este desembargador que entendeu exatamente isso. Uma desembargadora que votou também no processo disse a mesma coisa. Interessante aqui, olha só. Uma desembargadora também, tá vendo aqui? A desembargadora Mariane Júdice de Matos, ela, no voto dela, ela acompanhou o relator, que é o Dr. Everton Schwab Pinto Júnior. Então, a doutora Mariane, a desembargadora Mariane, ela, no seu voto, ela disse o seguinte, olha só: conforme consignado pelo eminente relator, não é possível o exame da alegada violação ao direito autoral quando o conteúdo não está mais acessível ao julgador. Nesse ponto, importa salientar que a instituição religiosa deveria ter produzido prova antecipadamente à exclusão dos vídeos da plataforma, com a observância dos ditames relativos às provas digitais, a fim de assegurar sua integridade e a possibilidade de análise dos conteúdos supostamente ofensivos ao direito autoral. Em outras palavras, a desembargadora está dizendo o seguinte: olha, a Igreja Maranata, se ela queria fazer prova contra nós, que fizesse direito. Em vez de permitir a exclusão dos vídeos, deixasse os vídeos ou fizesse uma ata notarial com todo o conteúdo do vídeo, com tudo o que foi dito no vídeo, e aí sim teriam como julgar de acordo com exatamente o que estava produzido no vídeo e não com uma referência subjetiva ao que estava no vídeo, ok? Então, meus irmãos, eu queria trazer essa notícia para vocês. Fiquei muito feliz com esta decisão, queria compartilhar com vocês e mais uma vez reforçar aqui que nós sempre estaremos procurando fazer tudo o que é certo, tudo que é permitido e tudo que for justo. Nada mais do que isso. Tá certo? Todas as pessoas podem errar, inclusive nós, porque somos humanos, não somos melhores do que absolutamente ninguém, não somos melhores do que advogados da Maranata, não somos melhores do que os pastores da Maranata, do que os administradores da Igreja Maranata. Somos todos humanos e podemos errar. Mas agora nós não usamos de má fé, nós não usamos de estratégias e de espertezas para poder enganar absolutamente ninguém. Queremos apenas que o julgamento seja justo. Independentemente de qualquer que seja a decisão, estaremos sempre prontos para fazer aquilo que a justiça determinar.
ok? E lembrando também que os advogados da Maranata custam muito dinheiro, e esse dinheiro é dinheiro de dízimos e de ofertas dos irmãos da Igreja Maranata, muitas vezes trabalhadores que tiram 10% de um salário mínimo para poder entregar para a igreja, para de repente mover um processo como esse contra, a nosso ver, contra a própria justiça, tá certo? Ou seja, em vez de uma igreja estar buscando promover a justiça, a nosso ver, neste caso, ela busca promover a injustiça, especialmente neste caso do que eles fizeram com esta ata notarial. Mas, irmãos, agradeço a audiência, a paciência, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.